Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan. Pessoal, hoje nós iremos reagir ao Padre Paulo Ricardo. Ele aqui vai falar um pouquinho sobre a Escritura Sagrada e a Igreja. E depois que nós assistimos ao vídeo, nós iremos fazer alguns comentários, tecer alguns comentários sobre a fala do Padre Paulo Ricardo. Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a Igreja. Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade, só existia a Igreja Católica, primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja. Então, beleza. A gente pôde ver um pouquinho aqui da fala do Padre Paulo Ricardo. E a gente vai fazer agora, tecer, alguns comentários sobre essa fala dele. Eu selecionei dois pontos interessantes aqui do que ele fala. Primeiro, a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Segundo, ele fala, só existia a Igreja Católica. Pessoal, é o seguinte, quando às vezes a gente vê um estudioso católico, quando ele não está na presença de um teólogo que pensa de uma maneira diferente, ele se sente totalmente à vontade para falar com os membros leigos, sabe? E quando eu digo leigo, para quem não conhece muito esses termos, a palavra leigo significa uma pessoa que ela tem pouco conhecimento daquela causa. Então, quando esse líder religioso ele fala para as pessoas automaticamente acreditam, porque ele ainda não tinha visto algo totalmente diferente, tá? Então, hoje a gente vai fazer um comentário sobre essas ideias. Primeira coisa interessante a gente fazer uma pergunta aqui, antes de falar quem escreveu a Bíblia, se a Bíblia realmente foi escrita por católicos e para católicos, quando surgiu pela primeira vez na história da Igreja? Quando surgiu a palavra Igreja Católica Apostólica Romana? Você sabe me responder? A Igreja Católica Apostólica Romana, pessoal, com esse nome, esse título, ela existe ali por volta do século IV depois de Cristo. O século IV corresponde aos anos de 301 a 400. Então nós temos a igreja nascendo dentro deste período de 301 a 400. Se Cristo ele vai ali, morre por volta de 30, morre ali por volta de 31. Se Cristo morreu por volta de 31 e a igreja passa a existir ali no quarto século, significa que ela não existia ali no tempo de Cristo. Essa ideia de que a igreja já existia no tempo de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana já existia no tempo de Cristo, ela não é verdadeira. Essa informação ela não é verdadeira. Porque a igreja só passa, a Igreja Católica, com o nome de Católica Apostólica Romana, ela só passa a existir a partir do quarto século. A gente tem que ser humilde, a gente tem que ser racional e a gente tem que ser o máximo sincero possível quando a gente vai falar sobre ideias teológicas, tá? Porque o ser humano ele tende a puxar para o seu lado. E a tendência de um teólogo católico, principalmente padres, é sempre puxar para o seu lado. Ah, não é bem assim. E os membros leigos acreditam nisso. Outra coisa interessante, a gente já deixou claro que era século IV. Outra coisa, a Igreja Estatal do Império Romano foi fundada aqui, no ano de 380, através do Edito de Tessalônica, no qual o imperador Teodósio fez do cristianismo niceno a única religião autorizada em todo o império. É o que eu falo. Mostrem algum documento que diga que a igreja era católica apostólica romana antes do quarto século. Com esse nome, Católica Apostólica Romana, antes do quarto século. Vocês nunca vão ouvir essa palavra desse jeito, em ipsis literi, como eu falei para vocês aqui. Então nós temos aqui a igreja estatal do Império Romano, foi fundada ali em 380, através do edito de quê? Do edito de Tessalônica. A gente tem um contexto, o que era? O WhatsApp da irmã dele tá só assim, ó. Então beleza, pessoal, eu tinha me ocupado um pouco aqui com uma questão da minha avó aqui, que ela veio me fazer uma pergunta. Então nós estamos vendo aqui, 380, nós estamos vendo um contexto aqui de Teodósio, que ali de Constantino por diante a gente tem a existência do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, não era como o Pai, e um grande percurso dentro do quarto século para oficializar, tá, como igreja estatal dentro do Império Romano. E somente neste ano de 380 a gente pode falar
oficialmente a igreja se torna a igreja do império, tá? Então isso é muito importante deixar claro que surge, e é aqui, né, eu vou categorizar e dizer que ela surge dentro desse ano, tá? Aqui. O termo católico em grego católicos, romanis universal, foi usado pela primeira vez para descrever a igreja no início do século II. Jesus encarnado e os apóstolos, eles existem dentro do contexto do século I, tá? E a primeira vez que a gente vai ouvir a palavra católico, não católico apostólico romano. O primeiro que a gente vai ouvir é católico. Católico não no sentido daquele de católico apostólico romano, porque nesse tempo ainda Roma estava matando as pessoas. Então como é que poderia ser que a igreja fosse romana se Roma estava matando os cristãos? Então a igreja romana ainda não existia, a igreja católica apostólica romana ainda não existia oficialmente dentro do contexto do século II, tá? O primeiro uso conhecido da frase a Igreja Católica, né? Cadê aqui? Católica Eclesia, ocorreu na carta escrita por volta do ano 110 por Santo Inácio de Antioquia. Então, Inácio de Antioquia, um pai da igreja, ele é o primeiro a usar a frase católico. Mas qual é o sentido etimológico da frase católico? A palavra católico ali significa universalidade. A palavra católica usada por Inácio de Antioquia não era para designar ou significar Roma, não. Até porque, nesse momento, o Império Romano estava perseguindo e matando cristãos. Então, de longe, nem chegava nesse ponto. Então, a igreja, quando nós vemos a palavra católico, ela tem aqui o sentido etimológico de significar todos os cristãos que se envolvem. Por exemplo, hoje, nós temos um contexto de muitas igrejas. Se nós vivêssemos em um contexto do século II ali, todas as igrejas hoje que seguem a Jesus Cristo, que tem ali um posicionamento fundamental da fé, ela poderia ser chamada de igreja católica como sentido de universalidade, tá? É muito bom a gente detalhar e colocar uma notinha sobre as informações, tá bom? Outra coisa, pontos importantes da preservação do Antigo Testamento. Foi para judeus que Deus designou a tarefa de preservar o Antigo Testamento hebraico. E isso nós temos dentro da Bíblia, né? Romanos capítulo 3, os versos 1 a 2. Então o padre havia dito no começo, né? A Bíblia foi escrita por católicos e para católicos, né? Essa foi a frase dele. Primeira coisa aqui é que a preservação do texto bíblico do Antigo Testamento, ele não era da Igreja Católica Apostólica Romana. Negativo. Não era. Porque nós estamos vendo aqui a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo dizendo que a designação, a preservação, a responsabilidade do Antigo Testamento era ali do quê? Dos judeus. Então nós temos essa coisa interessante, que é muito interessante a gente detalhar. Se a igreja vai existir a Igreja Católica Apostólica Romana, com esse nome, vai existir a partir do quarto século, e a Bíblia hebraica já existia há muitos séculos, então é totalmente irracional falar que que católicos escreveram aquilo. Não tem como falar isso, não tem como sustentar essa ideia. Você pode falar para leigos, eles vão acreditar. Mas se você for analisar historicamente, arqueologicamente, historicamente, esses períodos históricos, você vai perceber que isso é uma inferência dentro da história, tá? Porque a Bíblia foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos, entre 1500 e 1400 a.C. e 100 depois de Cristo. Ou seja, se a gente fizer uma continha, a Bíblia foi escrita entre um período de 1500 e 1600 anos, tá? Então nós temos 1500 a.C. Se a Igreja Católica Apostólica Romana, com esse nome, ela só vai existir a partir do quarto século, 300 e poucos anos depois de Jesus, e o livro de Gênesis, Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, eles são escritos por Moisés, e eles começam a ser escritos por volta de 1500, 1400 anos atrás, e outra coisa, 1500 anos antes de Cristo. Então, aqui é taxativo, tá? Não é, vamos pensar o seguinte, não. Até teólogos católicos também concordam com a minha tese. A igreja não escreveu esses livros, tá? Vamos lá. Grande parte do documento foi escrito por Paulo, autor de pelo menos 13 cartas no chamado Novo Testamento. Jonathan, incluo também Hebreus na carta de Paulo, então seria provavelmente 13, 14 cartas. Já no Antigo Testamento, Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que também são sagrados para outras religiões além do cristianismo, como o judaísmo, com os escritos da Torá. Outra coisa interessante, uma perguntinha que surge. Paulo era católico apostólico romano? Não era. Procure você, vamos ser sensatos.
Procure dentro da Bíblia a palavra católico, apostólico, romano. Ou a própria palavra católico, dentro da Bíblia, para ver se você vai conseguir identificar a igreja romana ali. Você não vai conseguir identificar. Tá? Até porque ela nem existia nesse tempo com esse nome, etimologicamente falando, de católico, apostólico, romano. Não era. Tá? Paulo era um judeu. Tá? Paulo era um judeu, pessoal. Tá? Um judeu cristão ali, não tinha nada de católico, apostólico, romano. Paulo é uma inferência quando você fala Paulo era católico. Não, Paulo não era católico. Paulo viveu em um período ali de 300 anos antes da existência da palavra católico, apostólico, romano. E outra coisa, coloco, sempre ressalto, notinha de rodapé. Eu digo católico, apostólico, romano etimologicamente, tá? Em ipsis literi, assim como está o texto. Você não vai encontrar. Tá? Já no Antigo Testamento, Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que também são sagrados para outras religiões, além do cristianismo. Outra pergunta, Moisés era católico, apostólico, romano? Não, pessoal, Moisés ele era israelita, e ele era da tribo de Levi. Tá? Então essa ideia, eu só estou mostrando essas informações aqui, para mostrar que a Bíblia não foi escrita por católicos, apostólicos, romanos, pessoal. Isso é uma inferência dentro do texto bíblico. Isso é uma desonestidade intelectual dentro do texto bíblico, dentro da história da igreja, dentro da história do cristianismo, tá? Outra coisa interessante aqui, não, agora isso aqui é bombástico, que, desse modo, a igreja oficial do papado não preservou trecho algum da Bíblia, pois as evidências apontam para o fato inegável de que a igreja tentou destruir as escrituras. Uma certa vez eu estive debatendo com um irmão católico, ele disse que a igreja não tentou destruir, não, os documentos bíblicos, as Bíblias. E eu disse para ele, já leu o documento ali, né, o Concílio de Toulouse, 1229? Nunca mais ele me deu a resposta. Por quê? Porque é uma verdade inegável dentro do cristianismo, dentro daquilo que é racional, dentro daquilo que é lógico, dentro daquilo que é responsável. Quando você lidar com a responsabilidade de afirmar a sua ideia e dizer o que é verdadeiro ou não, você tem que colocar o peito para frente e falar o que é verdade e o que é mentira. Tá? Aqui, ó, vocês podem pesquisar. No Concílio de Toulouse, realizado na cidade de Tolosa, na França, em 1229 d.C., foi proibido o uso da Bíblia entre os leigos em sua língua regional para evitar que heresias se espalhassem, né? Mesmo que a intenção tenha sido boa, evitar que as heresias dos cátaros se espalhassem, a igreja deveria, ao invés de proibir que os leigos estudassem a palavra de Deus, incentivá-los ao estudo sistemático das escrituras, ensinando-lhes princípios hermenêuticos corretos. Ou seja, ao invés da igreja pegar o livro aqui, ó, não vamos tocar fogo para que ninguém interprete, ela poderia falar, vamos ensinar esse livro corretamente. Porque se esse livro contém a verdade, as pessoas irão conhecer e não irão ser enganadas. Mas o que é que a igreja faz? Não, vamos queimar a Bíblia. Concílio de Toulouse, 1229, pode ver, está escrito lá, pessoal. Todas as palavrinhas aqui do Papa, todas as palavrinhas aqui do católico apostólico romano, dizendo que era para queimar o livro sagrado, que não podia estar na mão das pessoas. Ao contrário do que a igreja decidiu naquele concílio, até certo ponto bem intencionado, né, na posição deles, os apóstolos, quando se deparavam com heresias, nunca proibiam os leigos de irem ao texto bíblico, mas os incentivavam a crescer no conhecimento da palavra de Deus, através do estudo pessoal, assessorado especialmente pelo Espírito Santo. Toda vez que você vai ler a Bíblia, você tem que ser assessorado pelo Espírito Santo. Porque sem Deus, pessoal, isto é bíblico, nada nós podemos fazer, tá? Então nós temos aqui, eu espero ter deixado claro para vocês um pouco sobre a questão da Bíblia e um pouco se a Igreja Católica Apostólica Romana escreveu a Bíblia. Porque nós já mostramos aqui que dentro da história do judaísmo, a Igreja Católica Apostólica Romana não escreveu livro nenhum que está dentro do cânon da Bíblia Sagrada. No Novo Testamento ali você tem, o Novo Testamento ele é escrito ali nesse período de 100 anos, do primeiro século, e ele é finalizado ali, tá? Não tem mais nada depois dele. Aí a igreja com o nome de Católica Apostólica Romana só passa a existir no quarto século, 200 anos depois. Então como é que a igreja escreveu a Bíblia se ela está existindo 200 e poucos anos depois? Então isso é ilógico. Pessoal, eu falo com todo respeito ao Padre Paulo Ricardo, eu falo com todo respeito para você também que é católico, e que nós devemos colocar aqui, deixar as diferenças de lado e nos unirmos em um só cabeça, porque a cabeça da igreja, a palavra diz que é Cristo, ele que é o fundador da igreja, e nós devemos nos manter em unidade. Nós temos que falar a verdade, é preciso falar a verdade. Pedro diz que aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre preparados para falar sobre essa palavra. Tá?
Então eu espero ter esclarecido um pouco sobre essas questões teológicas, históricas aqui, dentro da igreja, dentro do contexto bíblico, tá, pessoal? Deixa o like se você gostou, tá? Até o nosso próximo vídeo.